Então, vamos iniciar a leitura, Atos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, que diz: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, aqui nós vemos algumas pessoas, alguns indivíduos que desceram da Judéia e não faziam parte da igreja, não eram mestres para estar ensinando. E ainda fala, alguns indivíduos. Então, é esse tipo de pessoas que não eram mestres, não eram da igreja, estavam ensinando a vocês, né? Aqui quando fala se vós, quer dizer se vocês não se circuncidarem. Aqui vocês em relação aos gentios, claro, né? Porque o judeu, todo judeu, era circuncidado ao 8º dia, quando nascia, ao 8º dia era circuncidado. Assim foi com os apóstolos, todos eles foram circuncidados ao 8º dia, quando nasceram. Assim foi com o próprio Yeshua, Jesus também foi circuncidado no 8º dia. Todo judeu assim o era. Porém, os gentios, não. Mas aqui estava ensinando esses indivíduos que não eram da igreja que eles tinham que ser circuncidados. Aí nós vamos ver uma polêmica agora em todo Atos 15, porque nós estamos vendo alguns dos judeus que não eram da igreja falando aos gentios que eles deveriam ser circuncidados para ter salvação. Porque aí no final fala, não podeis ser salvos. Se vocês não foram circuncidados, vocês não vão poder ser salvos. Como se a salvação viesse da circuncisão. Só que nós sabemos que isso até é algo herético, é uma heresia, é contra a própria palavra do próprio Yeshua. E Yeshua falou que a salvação era ele. Aí vem alguém e fala, se você não circuncidar, você não pode ser salvo. Yeshua não pode te salvar se você não for circuncidado. Olha, gravemente, o ensino errôneo, maléfico até mesmo para a igreja, que estava agora adentrando aos judeus, sendo enxertado aos judeus, também os gentios. E como assim? Tem que ser circuncidado para ser salvo. Em nenhum momento, nenhum apóstolo, nem o próprio Yeshua ensinou isso. Claro, era algo novo, um gentio adentrando a fé. Porque até então, os raros gentios que adentravam a fé nas sinagogas antes de Yeshua, eles eram feitos prosélitos, eles eram sim circuncidados. Claro, não 8º dia, mas eles faziam conversão ao judaísmo, como infelizmente alguns hoje fazem de forma errada, porque não é mais mandamento apostólico e nem de Yeshua. Nós sabemos lá em Gálatas, em Romanos, que o próprio apóstolo Paulo falou que antes os gentios eram dados como estranhos a Israel. E assim eles eram circuncidados para adentrar a fé. Porém, através de Yeshua, os gentios foram aproximados e não são mais estranhos nem estrangeiros mais à fé. Não são mais estranhos à fé. E nem podem ser considerados mais estrangeiros, e sim co-cidadão, co-herdeiros. Então, um gentio, para adentrar a fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e do seu filho Yeshua, o Messias, o Salvador, ele não precisa ser feito judeu. O DNA de um gentio jamais vai mudar para um DNA de um judeu. E nem vice-versa, nem o judeu jamais vai mudar o seu DNA para um gentio. Então você vê aqui querendo circuncidar aos gentios, fazendo deles judeus. E hoje, na atualidade, vemos pessoas querer transformar judeus, e até mesmo durante milênios, né, judeus foram transformados em gentios, sendo negados que eles fossem circuncidados para adentrar a fé, entre aspas, cristã. E aqui nós estamos vendo justamente o contrário acontecendo já na época dos apóstolos.
continuando. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, os apóstolos então, contenda com estes indivíduos, e não pequena discussão com eles. Foi grande discussão, imagina, devem ter até mesmo se exaltado, todos eles. Então resolveram que esses dois, que é Paulo e Barnabé, e algum dentre estes, entre eles, desses que estavam ali querendo obrigar os gentios a serem circuncidados, subiram a Jerusalém. Então, eles foram até Jerusalém, Jerusalém, onde estavam o quê? Os apóstolos e os presbíteros, os líderes, né? Da Igreja do Eterno. Porque em Jerusalém tinha a sinagoga dos apóstolos, que era até mesmo o líder, era o irmão de Yeshua, Tiago. Para que levasse então até Jerusalém, até os líderes, sobre essa questão. Olha, estão mandando os gentios serem circuncidados. E por haver desavença entre eles, é porque Paulo deixa claro que é contra. Se eles tivessem falado, dando esse ensinamento, e Paulo fosse a favor, não teria contenda. Porém, Paulo já mostra aqui que era contra a circuncisão de gentios. E principalmente por esses indivíduos estarem ensinando, sem terem antes pegado esse ensinamento com os apóstolos. Estavam ensinando por conta própria, porque eles achavam que assim deveria ser feito, não porque os líderes da igreja mandaram ensinar. Estavam como lobos solitários, Halila, de cada um de nós fazer isso. Nós sabemos que todo ensino que Paulo, Barnabé e que os apóstolos dão vem de Yeshua. Eles foram comissionados a ensinar assim, estão aptos a ensinar assim. Eles não fazem por conta própria porque eles acham, mas porque foi passado a eles por Deus que ensinassem assim. Então, subiram, foram lá em Jerusalém. Verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria. E narrando, inclusive falando, contando sobre a conversão dos gentios. Quantos gentios já tinham se convertido a Deus de Abraão, Isaque e Jacó e acreditado que Jesus, Yeshua, é o Messias, e nenhum deles foi circuncidado em nenhum momento. Sabemos até Cornélio, por Pedro, muito antes também, e não foi circuncidado nem Cornélio, nem a família dele, e nem Paulo circuncidava aos gentios. Eles estavam se convertendo, estava sendo imposta a mão sobre os gentios, eles estavam recebendo o Espírito e não sendo circuncidados. E isso causava grande alegria a todos os irmãos em saber que os gentios, os irmãos aqui são os judeus. Os judeus ficavam muito felizes da igreja em saber que os gentios estavam sendo acrescentados à fé em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se convertendo a Deus e deixando, os seus erros pagãos do passado. Estavam abandonando os falsos deuses e servindo a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso realmente era uma alegria, é até hoje, Então, o gentio tem que se tornar judeu? Não. Como hoje também os judeus não têm que se tornar gentil para adentrar a ter fé, digamos assim, em Yeshua, o Messias. O judeu não precisa ser gentil, porque o Messias já é deles. Verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, pela liderança também, além de toda a igreja. E aí eles relataram tudo, fizeram um relato de tudo que estava acontecendo, que tinha acontecido e o que estava acontecendo e por que eles estavam ali. Inclusive relataram o que Deus fizera com eles, que eles foram também
quase mortos ou mortos e foram ressuscitados por Deus. Lembram, né, do capítulo 14. Verso 5. Mas insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Então, nós vemos que na igreja dos apóstolos, presbíteros, nessa igreja, tinha fariseus que haviam crido que Jesus e Yeshua era sim o Messias. Então, nós temos fariseus na igreja. Algumas pessoas acham que todo fariseu é hipócrita, todo fariseu é falso, todo fariseu. Não. O próprio Yeshua, Jesus, era fariseu, é fariseu. O próprio apóstolo Paulo é fariseu. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. É justamente a nossa fé está aí, que Jesus ressuscitou dos mortos através de Deus e fará isso conosco caso nós venhamos a morrer um dia. Nós acreditamos na primeira ressurreição dos mortos e nós desejamos estar na primeira ressurreição dos mortos. Essa é a nossa fé. Mas nós vemos que alguns desses fariseus, alguns, não todos os fariseus da igreja dos apóstolos, mas alguns desses fariseus, que eram crentes então em Yeshua, disseram, não, é necessário sim circuncidar os gentios. E tem que determinar a eles que devem observar a lei de Moisés. Você vê aqui alguns desses fariseus querendo sim circuncidar aos gentios e inclusive segundo a lei escrita e a lei oral, transformando totalmente assim os gentios em judeus, como se não houvessem leis somente para gentios, como se não houvesse leis somente para judeus. Fazer todo o gentil ter que seguir na prática todas as leis que foi dado para os judeus. Então insurgiram-se. Então imagine ali o debate e a briga que se levantou entre eles. Então, continuando, Atos 15, do verso 6 ao verso 12, que diz: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, somente a liderança se reuniu. Aqui nós temos a primeira conferência de Jerusalém. Verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para por meu intermédio ouvisse também os gentios a palavra do evangelho e crescem. Aqui Pedro está falando lá de Atos, capítulo 10, do verso 1 ao 43, que mostra os servos de Cornélio indo buscar Pedro, que o Espírito, através de um anjo, de um Melahim do Eterno, falou com Cornélio que assim o fizesse, chamasse Pedro para escutar o Evangelho. Porque Cornélio e os da sua casa já eram tementes a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Já orava, fazia até mesmo as orações conforme os judeus. E Cornélio não foi circuncidado pelo apóstolo Pedro. Em nenhum momento mostra isso. Ele recebeu, inclusive, ele e os dele receberam o Espírito Santo e foram batizados nas águas. E aqui você vê em nenhum momento sendo circuncidado. Verso 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios. Cornélio era gentil e toda a família dele. Era não, é, né? Cornélio é gentil. Ele não se tornou judeu, ele continuou gentil. Como também a nós conceder o Espírito Santo, também concedeu aos gentios. Então, da mesma forma que o Espírito Santo foi concedido aos judeus, também foi aos gentios. Conforme foi dado o Espírito Santo aos circuncisos, que são os judeus na carne, também foi dado aos incircuncisos na carne, que são os gentios. Por quê? Como ele falou aqui,
porque Deus conhece os seus corações. Então quer dizer que o Espírito que recebeu tanto o judeu quanto também o gentil não foi através da circuncisão na carne, mas sim através da circuncisão no coração. Quando a gente fala, né, circuncisão, o que que é? Circuncidar a carne é tirar da carne um pedaço da carne. Então, quando vai circuncidar um judeu, eles tiram um pedaço da carne do órgão genital masculino, que é uma carne em excesso, do prepúcio. Isso simboliza o quê? Que nós devemos andar na carne segundo obediência às leis do Eterno, às instruções do Eterno. Só que Deus vê a obediência às leis, na verdade, no coração. Não quer dizer que um judeu é circunciso na carne, que ele é obediente ao Eterno. Infelizmente, tem muito judeu, não todos, mas existem alguns judeus sim, que é circuncidado na carne e não obedecem a Deus. Então, a obediência não vem da circuncisão na carne, mas sim a obediência vem do coração. Das pessoas quererem, amarem a Deus e quererem agradar a Deus, obedecendo às suas instruções. Então, Deus conhece a circuncisão do coração, que é a obediência do coração. Tanto de Cornélio, quanto de todo o gentil temente a Deus, que obedecem ao Eterno e suas instruções, como também o coração obediente de muitos judeus, que temem a Deus verdadeiramente e obedecem às suas instruções. É isso que Pedro está falando aqui. Verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Deus, ao dar o Espírito Santo, e na salvação que veio através de Yeshua, não deu distinção alguma no recebimento do Espírito Santo e na salvação de Yeshua. Deus salva judeus e não judeus, e Yeshua, Jesus, veio para salvar tanto judeus como não judeus, purificando-lhes pela fé o coração. O que é fé? Fé só é acreditar? Não, fé vem da palavra emuná. Fé vem de crer e obedecer. Lembra que aqui ele está falando do quê? Da circuncisão, do coração, que é a obediência. Eu creio que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, eu acredito que é o Deus da Bíblia, da Torá, e eu passo a obedecê-lo, porque se é Deus e verdadeiramente eu creio nele, então eu creio que o que Ele quer é o melhor, porque foi Ele que fez o mundo. Ele sabe as leis que Ele mesmo colocou no mundo. Então é bom eu obedecer ao fabricante, ao nosso fabricante, e ao fabricante do universo e do mundo, que é Deus. Quem melhor do que o fabricante para dar instruções de como usar o que é fabricado? Quando eu compro uma TV ou um celular, eu vou ver as instruções de fábrica. Quando eu vou viver nesse mundo e nesse corpo falível que eu tenho hoje, eu tenho que ver as instruções de Deus para mim. É na Bíblia que eu faço isso. E só quem crê, obedece. Porque a fé só de acreditar da boca para fora e não fazer o que o Pai, o que Deus quer, não é fé de verdade. A fé vem de crer e obedecer. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Aqui ele está falando que a lei é pesada e eles não puderam suportar? Não, de modo algum. Porque o próprio Yeshua fala que o jugo dele é leve. E a gente pode trocar. E o jugo dele é leve, não é pesado. Então os apóstolos não estão aqui contradizendo e Yeshua falando que o jugo de Deus, as leis de Deus são pesadas. Mas ele está falando aqui que a obediência à doutrina de homens é pesada. Porque lembram
que lá esses queriam, além de circuncidar os gentios, transformá-los em judeus. Queriam que eles obedecessem tanto a lei escrita, como ela é, como a lei oral. Como se toda a lei dada ao judeu também fosse ao gentio. E nós sabemos que não, tem leis que era só para judeus, tem leis que é só para gentios, tem leis só para homens, só para mulheres, para crianças, e assim vai. E aqui estava falando que a obediência a dogmas de homem é uma coisa que nem eles puderam suportar. A doutrina de homens. Ele não está falando contra a lei e nem falando que a lei do eterno é um jugo pesado, porque não é. Nós desobedecemos a lei porque nós temos dura cerviz. Nós não queremos obedecer a nada nem ninguém, somente a nossa vontade e o nosso desejo. Isso é para nós na carne, quando estamos no mundo, quando estamos seguindo a carne nossa. Nós somos segundo a nossa própria doutrina, nossos próprios desejos, nossos vãos desejos. E nós somos de dura serviço, todos nós, não só os judeus, os gentios também. E isso, a nossa desobediência é que nos atrapalha. A nossa dura cerviz em não querer obedecer a Deus. Isso que nos atrapalha. Não que a lei é pesada, mas que nós mesmos não queremos obedecer a nada e nem ninguém, somente a nós. E o que a gente deseja? Infelizmente, o nosso corpo deseja sempre o mal. É disso também que eles estão falando aqui. Verso 11. Mas cremos que fomos salvos. Aqui está falando de salvação. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, Yeshua, Jesus. Como também os gentios o foram, pela graça. Porque a lei não salva ninguém. A gente, após recebermos a graça, a gente mantém se esforçando para manter a lei, a obediência à lei. Porque nós sabemos que nós já pecamos no passado, já erramos, e por causa disso a gente já deveria estar morto. Mas ele morreu no nosso lugar, pagando a nossa dívida. Isso foi uma graça, foi dom gratuito, foi dado de graça. Agora a gente, em retribuição, tem que obedecer para se manter a salvo. Mas a salvação jamais foi dada a homem nenhum porque obedeceu à lei. Porque ninguém obedeceu à lei 100%. Todos nós tivemos pecados. É como se alguém tivesse preso numa cadeia e fosse uma prisão perpétua pelos erros que fez e tá na cadeia pagando esses erros. Aí chegasse um dia nessa cadeia o juiz e os policiais abrissem a cadeia e falam, olha, você pode sair, pagaram a tua fiança. E a pessoa, tá, mas quem pagou? Yeshua pagou. Mas eu não tenho como pagar ele. Não, ele não quer que você pague nada para ele. Ele só quer que você saia agora e que você não volte mais a errar. Por isso que Yeshua fala, vai e não peques mais. Eu te salvei. Foi gratuito. Você merecia estar na prisão perpétua. Eu te salvei de forma gratuita. Eu não quero nada de você que não seja, eu não quero que você me pague o que eu te fiz. Com dinheiro. A sentença lá que eu te paguei, um exemplo. É uma alusão, tá, gente? Mas agora eu quero que você se mantenha salvo. Que você não volte mais a pecar para não voltar para essa cadeia. Porque eu não vou vir toda a vida aqui pagar a tua sentença. Claro que Yeshua pode, nos salvar de todos os nossos pecados. Mas a gente não vai ficar toda hora pecando para estar preso e ele nos salvando toda hora e a todo momento. Como se o sangue dele pudesse ser pisado por nós. Eu sei disso, nós sabemos disso, porque a Bíblia nos fala isso, né? Nós vemos em outros livros os apóstolos falando isso. Então, todos nós fomos salvos pela graça. Todos nós já tivemos presos em prisão perpétua por nossa culpa, nossos erros. Yeshua, Jesus, nos salvou, nos tirou. Então, vamos nos manter obedientes. Mas a lei por si só não salva. Porque Yeshua teve que vir e pagar a fiança, como que a lei salva? Não. É o Filho de Deus que nos salva. Mas para mantermos a salvo, nessa salvação que foi nos dada gratuitamente,
nós passamos a obedecer ao Eterno conforme o próprio Eterno nos dá entendimento. A gente também não obedece sem entendimento. A gente entende por que está obedecendo, por que está fazendo as festas, nós temos que entender. Por que nós guardamos o sábado, nós temos que entender. Não é feito nada de forma cega. O Eterno nos revela, com o entendimento do Espírito Santo, nós obedecemos. Mas a nossa obediência é para nos manter a salvo, porque a salvação não veio da nossa obediência, porque nós já fomos desobedientes. Veio gratuitamente através de Yeshua, para nós retribuirmos a Ele com gratidão. A pessoa, quando é salva da morte de uma maneira tão milagrosa como a de Yeshua, a pessoa é tão grata que ela não quer voltar para a cadeia. Ela não vai voltar a cometer o mesmo erro para voltar na cadeia. Ou para ser morto. Ela não vai fazer o mesmo erro. Então é isso que está falando aqui os apóstolos. Aqui no caso, especificamente, o apóstolo Pedro, falando a todos os outros apóstolos, a todos os outros presbíteros da sinagoga de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, de Jerusalém, ao qual Tiago era líder, irmão de Yeshua Jesus. Verso 12. E toda a multidão que ali estava, então veja que são muitos, silenciaram. Eles estavam provavelmente refletindo as palavras do que o Pedro falou. É verdade, eles receberam o Espírito Santo sendo gentios na carne, sem circuncisão. Não foram circuncidados e receberam o Espírito. Como é que pode? A pessoa, para ser salva, ela tem que receber o Espírito. Que através de Yeshua, quando salva, tu recebe o Espírito. Eles receberam a salvação, o Espírito, sem ser circuncidado. Como é que os outros estão falando que para ser salvo tem que ser circuncidado então? Então eles se silenciaram e ficaram refletindo sobre tudo o que foi falado até agora. Passando a ouvir também Barnabé e Paulo, que era totalmente contra a circuncisão. Paulo, nós vamos ver aqui em Atos, em todas as suas epístolas e cartas, ele era totalmente contra esses que eram chamados de judaizantes, que queriam judaizar os gentios, transformar gentios em judeus, circuncidá-los na carne. E aí, então, veio a falar Barnabé e Paulo, que contavam, então, quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Além deles terem recebido, o Espírito Santo, eles creram, teve milagres sobre eles, curas sobre os gentios. Tudo que Deus tinha dado aos judeus primeiro, também estava dando agora aos gentios, mesmo sabendo que os gentios são incircuncisos na carne. Eles não tinham, os homens, o prepúcio sendo tirado, do órgão genital. A carne do prepúcio, perdão. Então aqui estavam contando, olha, eles não são circuncidados na carne e receberam tudo que nós recebemos. Por meio, claro, de nós, através de nós, eles receberam tudo também. Continuando, Atos 15, do verso 13 ao 29, que diz assim: depois que eles terminaram de falar, falou Tiago. Então falou cada um dos apóstolos, cada um dos presbíteros. E depois de Pedro, e até mesmo do Paulo e Barnabé, falou Tiago. Tiago era o líder ali daquela sinagoga da igreja em Jerusalém. Dizendo, então ele está fazendo uma conclusão de tudo que foi ouvido ali e pelo Espírito Santo, nós cremos, claro, pelo Espírito Santo falou Tiago aqui. Falou, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome.
Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Então, ele está procurando na Torá. Ele não está falando também da boca para fora. Está cheio de espírito e procurando na Torá. Palavras do profeta. Aqui Amós, tá? Capítulo 9, do verso 11 ao 12, que diz: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Quem é o tabernáculo caído de Davi? Israel. Então, Deus vai reedificar Israel. Nós temos visto isso desde 1948, lá. Israel sendo novamente reedificado. Levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. E está sendo feito isso, está sendo restaurado até hoje. Verso 17. Para que os demais homens busquem o Senhor, os demais homens, além dos judeus, também os gentios. Que fala, e também todos os gentios busquem ao Senhor, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, os gentios invocam o nome do Eterno. Também. E o Eterno falou que vai restaurar Israel, mas também vai restaurar os gentios a ele. Vai trazer os gentios também a ele. Os que invocam o nome dele. Verso 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Então, séculos e séculos atrás, o Eterno já falou através de Amós que ele ia restaurar Israel, mas que ele ia trazer também os gentios, seria restaurado também os gentios. Em nenhum momento falou que os gentios se tornariam como os judeus, mas que além dos judeus, que é o povo de Deus, Deus também ia trazer o povo dele entre as nações, os gentios também. Pelo menos os que são obedientes a ele, que é essa palavra. Invocar o nome de Deus não é falar o nome de Deus como alguém pensa, eu vou falar o nome de Deus, Jeová, ou Yud, Rei, Vav, Rei. Não! Invocar o nome de Deus é obedecer, fazer as instruções do Eterno na prática, na sua vida. Isso é invocar a Deus. Sem, lá, começou a invocar a Deus, começou a obedecer a Deus. Então, o homem, quando obedece a Deus, ele está invocando o nome de Deus. Por que você não mata? Por que você não mente? Por que você não faz lashon hará? Por que você não fala mal de alguém? Porque eu sou obediente a Deus. Isso é invocar o nome de Deus. Trazer ele, as instruções dele para o seu dia. E pelos séculos dos séculos, Deus já falou isso. Verso 19, Tiago continua. Pelo que, julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ele disse, poxa, já estamos trazendo, já é a nossa missão dos judeus, que Deus nos deu, a nação santa, sacerdote, para ensinar as nações e trazer as nações, os gentios, a Deus. Por que agora nós vamos perturbar, fazer algum obstáculo agora para os gentios virem a Deus se o próprio Deus não está botando obstáculo neles? Porque Cornélio foi, sem ser circuncidado, salvo, recebeu o Espírito, foi batizado, e o próprio apóstolo Paulo e Barnabé estão falando agora que também aconteceu milagres, prodígios, receberam o Espírito, foram batizados. Por que nós vamos perturbar, então, se o próprio Deus não está pedindo para circuncidar e eles estão recebendo o Espírito Santo para ser sem ser circuncidados? Por que nós vamos colocar isso se o próprio Deus falou que traria os gentios? Deus jamais falou que somente o judeu vai ser salvo, mas também o gentio. Então ele não vai se tornar judeu, ele vai ser gentio. Mas claro, olha o verso 20. Isso não quer dizer também que eles adentraram a fé e não precisam fazer nada também. Não é esse oba-oba de só crer, levantar, aceitar Yeshua, Jesus levantando a mão e deu, acabou. Pode continuar vivendo como está, não. Porque olha o verso 20. Muitos, leem até o 19 e não vão ali no 20, 21. O próprio Tiago diz, eles não vão ser circuncidados. Mas, verso 20, mas vamos escrever a eles, aos gentios,
que eles devem se abster das contaminações dos ídolos. Eles não podem idolatrar, não pode continuar adorando os ídolos pagãos. E a idolatria envolve muita coisa. Comer comida sacrificada a ídolos também é idolatria. Colocar o emprego acima de Deus, a família acima de Deus, o filho acima de Deus, o marido acima de Deus também é uma idolatria, entre outras. Existem muitas contaminações de ídolos, nós sabemos. Então, nenhuma idolatria os gentios poderiam fazer. E isso abrange muitas coisas, tá? Então, a gente tem que fugir da aparência do mal. Não só do mal, mas também da aparência do mal. Tá? E toda idolatria, então, não poderia. Então, aqui você está vendo Tiago dando leis aos gentios. Eles foram salvos, receberam o Espírito, mas agora em diante eles não podem mais ter idolatria. E não foi só isso. Ele deu 4 leis, no mínimo, né? Que os gentios são obrigados a obedecer. A outra era bem como das relações sexuais ilícitas. Então, sexo ilícito não pode. Sexo só é lícito entre marido e mulher. Entre o marido e a sua esposa. Fora disso, é relação sexual ilícita. Não preciso falar de todas aqui, né? Mas sabemos que é somente entre o marido homem e sua esposa mulher. É que pode haver relações somente entre os dois. Além disso, o terceiro mandamento era: da carne de animais sufocados também não poderia comer. O que é carne de animais sufocados? É animais que não foram abatidos, não foram mortos de forma correta. E aí o sangue, quando ele não é morto da forma correta, o sangue fica todo dentro do corpo do animal. E esse animal não pode comer. Além do animal, você vai estar comendo o sangue daquele animal. Não pode. Então, o animal, nós sabemos, o animal kosher, que é lícito comer, que é puro para comer, digamos assim, é a carne de animais que o Eterno deixa, né? Porco não é um animal que se possa comer. Mas, por exemplo, para mim poder comer, poder comer a carne de um boi, ele deve ser sacrificado da forma correta, que é passado a faca, né? Ele é degolado no pescoço com faca de forma rápida, assim o animal sofre o mínimo possível e o sangue dele jorra. Então você vai comer a carne de um animal que não tem sangue, né? Assim se esvazia todo o sangue daquele animal. Então a carne de animal sufocado, que é da forma errada, ele foi sacrificado, então ele está cheio de sangue, não pode comer os gentios. E do sangue também. Do sangue, tanto de ingerir sangue, não pode, botar sangue num copo e tomar, não pode. Nada que é feito do sangue pode. É aquela morcilha, né? Não pode. Mas também aqui, e do sangue significa assassinato. Então, você não pode matar. E aqui abrange também muitas coisas, porque assassinato não é só pegar uma faca e matar o seu irmão. Assassinato também é quando você fala mal de alguém. Quando você fala pela boca mal de alguém, você já assassinou, você já matou esse teu irmão, ou esse próximo. Isso ensina Yeshua. O próprio Yeshua fala isso. Então, a forma de sangue, de assassinato, não é só da parte física, mas também quando você mata espiritualmente alguém. Tá? Então, nós vemos aqui as 4 das leis noéticas. As leis noéticas são 7. Mas as 7 leis noéticas, vemos 4 delas sendo dadas aos gentios que eles não podiam desobedecer, que eles tinham que cumprir. E ainda continua o apóstolo Tiago, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, essas 4 leis, eles são obrigados
a cumprir de imediato. Se eles quiserem saber mais instruções, mais leis que eles podem estar guardando, eles que vão às sinagogas e lá eles aprendam. Porque todos os sábados, em todas as sinagogas, é ensinado as leis, tanto oral e escrita. As leis que foi dada a Moisés é ensinado em todas as sinagogas. E eles podem estar se aperfeiçoando, aprendendo mais o que eles podem estar fazendo. Mas nós sabemos que eles podem aprender os gentios, no caso eu sou, né? Gentia, eu não sou judia. Podemos os gentios também estar fazendo a festa. Porque lá nas outras cartas do apóstolo Paulo ele fala, façam a festa. Vocês não foram circuncidados na carne, mas foram circuncidados no coração através de Yeshua. E por isso vocês podem guardar também as festas. Então, sabemos que não são também somente esses 4 mandamentos. Tem outros que os gentios podem estar fazendo também, como as festas do Eterno, as festas bíblicas, né? Então, você vê que nessas leis noéticas dadas aos gentios, pelo apóstolo Tiago, através dessa conferência de Jerusalém, de comum acordo com todos, você vê também que 3 delas eram as leis que todo judeu, se tiver em perigo de vida, prefere morrer do que ter que quebrar essas regras. Então, o judeu não pode quebrar 3 regras. De toda lei, existe 3 leis que não podem ser quebradas pelo judeu. Se ele tiver com risco de vida, ele morre, mas ele não faz. Que é, por exemplo, o sexo ilícito. Um judeu não pode alguém falar para ele, você deita comigo, senão eu te mato. Ele fala, então me mata, mas eu não vou me deitar com você. Outra lei que não pode ser quebrada pelo judeu e também, consequentemente, pelo gentio, não pode ser quebrada também, é não assassinar um inocente. Um exemplo, eu sou culpado de algo e para que eu não morra, para que não me matem pela minha culpa, eu jogo a minha culpa no inocente. Então, outra pessoa vai morrer no lugar do culpado. O inocente vai morrer. Eu vou deixar o inocente morrer no lugar do culpado que eu sei quem é. Pode ser eu, pode ser outro. Então, outra coisa que o judeu não pode fazer, ele prefere morrer. Ele não leva um inocente à morte. E outra coisa também é a idolatria. Um judeu, quando coloca uma estátua e fala, adora essa estátua, senão eu te mato. Ele fica em pé, ele não adora a imagem, mesmo que isso leve ele à morte. Nós vemos isso lá, daqueles 3, e de Daniel também, dentro da fornalha, ou com os leões. Eles não adoraram a estátua, eles não quebraram, né? Não fizeram idolatria e foram jogados para morrer mesmo na fornalha e nos leões. Porém, milagrosamente, eles não foram mortos por Deus. Então, aqui você vê que essas 3 leis não podem ser quebradas, nem pelo gentio, nem pelo judeu, mesmo que isso cause morte a ele mesmo. Ele prefere morrer do que quebrar. Então, você vê as instruções do Eterno sendo dada a todos. E, continuando, né? Verso 22. Então, pareceu bem a todos que estavam ali presentes, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido, então, homens dentre eles. Então, todos concordaram com o que Tiago falou. E ainda escolheram dentre a igreja homens capacitados, aptos, comissionados por toda a igreja, a enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então foram estes, né, comissionados, foram escolhidos pela igreja também para ir junto com Barnabé e Paulo. Judas, chamado Barsabás, Silas, que eram homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles até uma epístola, uma carta. Epístola é uma carta dando ordens, né? Instruindo, dando leis, então, a quem lesse que assim fizesse, dos apóstolos da igreja em Jerusalém.
dizendo: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos... Aqui eu me perdi, perdão. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia. Então, a carta ela era dada aos gentios em Antioquia. Provavelmente a todos os gentios, óbvio, né? Síria e Cilícia, saudações. Porque alguém pode falar, eu sou gentia, mas eu não sou de Antioquia, nem da Síria, nem Cilícia. Não, isso quer dizer a todos os gentios. Naquela época era Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, que eram aqueles indivíduos lá do verso 1 do capítulo 15, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Lembra que eles tinham que ser circuncidados para ser salvos. E deixava assim os gentios transtornados, porque... não é Yeshua que salva? Eu tenho que me circuncidar também? Ixi, eu não sou salvo então ainda? Então aqui você vê, hoje em dia, os gentios estão transtornando os judeus. Há 2000 anos, os gentios, alguns dos gentios também, não autorizados por Deus, estão falando que os judeus não podem ser circuncidados. Não podem fazer as festas judaicas. Então aqui você vê acontecendo hoje, né? Há 2000 anos, o contrário. Mas naquela época era o contrário, alguns dos judeus transtornando os gentios. Verso 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, ou seja, todos da igreja, os líderes, os apóstolos, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, gentios, juntamente, né, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias. Ou seja, aqui a igreja está confirmando o que o apóstolo Paulo já tinha falado. Olha, os gentios não serão circuncidados. E aqui a igreja confirmando isso em carta, né, em epístola. Enviamos, portanto, Judas e Silas junto com eles, os quais pessoalmente vos dirão também o que está sendo escrito aqui. Então, além da carta, além da epístola com as ordens apostólicas e da igreja, além disso, mandaram um homem para confirmar, para ninguém falasse, essa carta é mentira, o apóstolo Paulo e Barnabé forjaram. Não, vieram homens da igreja de Jerusalém para confirmar. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, então eles estavam cheios do Espírito, e a nós não vos impor maior encargo além destas essenciais. Além qualquer as essenciais, as principais, as primordiais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem em vos guardares. Saúde, aqui não é na verdade saúde, aqui quer dizer que tudo vá bem para vocês, que tudo seja bem para vocês, tá? Aqui quer dizer, aqui na minha Bíblia está como saúde. Então, continuando, do verso 30 ao verso 41, que diz: os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Eles foram, então, comissionados, né, a ir a Antioquia. E, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola com todos os ensinos apostólicos, ali daquela conferência, né, em Jerusalém, que nós vimos agora, no capítulo 15. Todos os apóstolos, todos os presbíteros, os líderes da igreja, com o que eles tinham concordado e, assim, com o que tinham dado ordem, né? Aquelas 4 leis, a princípio, todo gentio deveria estar obedecendo. E depois eles poderiam ir às sinagogas aos sábados e aprender mais. 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, porque eles estavam transtornados com aqueles que estavam dizendo que só a salvação em Yeshua não era possível, que eles tinham que se circuncidar-se. Então, vendo que não precisa o gentio circuncidar-se, se aliviaram, né? Foram confortados.
Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz, aos que os enviaram. Então, eles ficaram um bom tempo ali pastoreando, fortalecendo, ensinando, dando profecias, explicando também as coisas. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali ainda, provavelmente até mesmo para ver, se daria contenda novamente, provavelmente, entre aqueles que achavam que tinha que os gentios ser circuncidados. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, como eles passam, como eles estão vivendo. Aqui você vê a preocupação de Paulo, do apóstolo Paulo também, em pastorear, em aconselhar, em observar e ver se realmente aqueles discipulados estavam seguindo com a fé, de forma correta, claro. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, que era seu sobrinho. Era aquele mesmo que já tinham andado com ele e com Paulo um tempo atrás. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a porfilha deles, não os acompanhando no trabalho. Então, Paulo não confiava no sobrinho de Barnabé, porque ele se apartou deles lá em Atos, capítulo 13, verso 13. Então, como é que ele não tinha acompanhado todo o trabalho deles aos gentios, poderia estar agora acompanhando? Então, ele achou melhor que não. Houve entre Paulo e Barnabé muita desavença por causa disso, que vieram até a separar-se. Paulo vai para um caminho e Barnabé para outro. Então, Barnabé, levando consigo a seu sobrinho, Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado, então ele foi comissionado, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, na sua segunda viagem missionária. E verso 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, mostrando então a epístola dos apóstolos da conferência de Jerusalém e instruindo os gentios que eles não devem ser circuncidados. E isso até hoje, Dá para ver aqueles judeus que são verdadeiros discípulos de Yeshua, porque muitos se dizem judeus messiânicos, mas infelizmente há judeus messiânicos que não seguem a doutrina dos apóstolos, o que foi ordenado pelos apóstolos. Sabemos que nessa carta os apóstolos ordenaram a não circuncidar os gentios. E infelizmente há alguns dos judeus messiânicos hoje que circuncidam os gentios, contra a ordem apostólica. Que vocês, irmãos, possam estar comentando, acrescentando algo que queiram, corrigindo ou até mesmo tirando alguma dúvida. E bons estudos a todos!